Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês mais uma questão de matemática para você tentar resolver como um desafio. A questão é o seguinte, gente. Subfatorial de 2 vezes 5 primorial menos a tetração de base 3 e expoente 2. Esses elementos te deixam um pouco chocados? Eu vou mostrar para vocês como que se resolve cada uma dessas operações novas que estão aparecendo aqui. Tem vídeos no canal falando sobre essas duas especificamente, né? O subfatorial e a tetração. Mas, se você quiser acompanhar comigo, vou ficar muito feliz de te ensinar. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É com muita alegria que eu te recebo aqui. Se você puder se inscrever, eu fico muito feliz e você vai acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias aqui no canal, beleza? Curta esse vídeo também porque fortalece demais o meu trabalho, não custa nada para você. Agora vamos resolver essas três operações. Resolvendo elas separadamente, gente, a gente vai conseguir encontrar uma expressão um pouco mais simples. Vou listar aqui pra gente essas operações, tá? E aí depois a gente resolvendo, a gente vai colocar ali no lugar dessas operações os valores numéricos que representam essas operações, tá? Então vai ter aqui pra gente essas três aqui para começarmos resolvendo. Vamos resolver separadamente porque elas têm uma prioridade maior do que essas duas outras que estão aparecendo por conta desses símbolos estarem vinculados a esses números. A gente tem que resolvê-los antes de poder fazer essa multiplicação e essa subtração. Então venha comigo. Começando pelo subfatorial. O subfatorial é esse símbolo de fatorial do lado contrário, né, do lado esquerdo do número, e ele tem uma definição própria, eu vou mostrar para vocês. O 2 subfatorial vai ser igual a 2 fatorial multiplicado aqui por uma série de frações que vão estar alternadas o sinal, vou mostrar para vocês, tá? E essa aqui é a definição do subfatorial, tá? 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial. Essa é a definição do 2 subfatorial. É claro, se fosse maior o número, essa quantidade de frações iria aumentando de acordo com o valor. Se você tem dúvidas, clique aí no vídeo para você aprender um pouquinho mais sobre o subfatorial, tá? Mas aqui vai ficar muito simples, vou mostrar para vocês. Por quê? O zero fatorial, ele é igual a 1. 1 fatorial também é igual a 1. E 2 fatorial é igual a 2. Vou até listar aqui para vocês, tá? 0 fatorial igual a 1. 1 fatorial é igual a 1 também. E o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vou até listar aqui para vocês, tá? 2 vezes 1 é igual a 2. Colocando esses valores ali na fração, vai ficar muito facinho, vocês vão ver que não é difícil, tá? Então aqui, ó, já podemos substituir. 2 fatorial é igual a 2. Vezes 1 sobre 1 é igual a 1, né? Então vai ficar 1 aqui. 1 dividido por 1 é o próprio 1. Menos 1 dividido por 1, porque 1 fatorial é 1 também, vai ficar 1 também. Mais 1 sobre 2, que é o que a gente sabe aqui da nossa fração 1 sobre 2 fatorial é igual a 1 sobre 2, tá? Meio. Beleza, olha que interessante que acontece aqui. 1 menos 1, posso cortar, né? 1 menos 1 dá 0, então pode sumir os dois valores aqui da minha continha. Então vai ficar 2 vezes meio. Então 2 vezes meio, e 2 metades, né, ou 2 vezes meio, é igual ao próprio número inteiro, que é o número 1. Então a nossa resposta aqui, vou colocar de verde, é o número 1. Então o valor da minha expressão dessa operação aqui, eu vou poder colocar o número 1 aqui no lugar desse subfatorial de 2. Vai ficar um pouco mais fácil para a gente resolver, vocês vão ver, tá bom? Para a nossa segunda operação, a gente precisa aqui de um número específico, de um conjunto de números, na verdade, né? Muito específico, que são os números primos. Vou escrever aqui para vocês aqui embaixo, tá? Eu sempre costumo listar os números primos porque não é todo mundo que conhece e não é todo mundo que tem essa familiaridade com esse conjunto de números. Então eu listo aqui para vocês sem muita dificuldade, tá? Os números primos são números que possuem apenas dois divisores, 2, 3, o 5 é, o 7, o 11 e assim por diante, tá? São números muito importantes, com o tempo vocês vão decorando e vão memorizando esse conjunto de números e a gente vai utilizar eles aqui. Por quê? O primorial, ele tem como definição a multiplicação dos números primos, esses aqui, menores ou iguais a 5. Então, essa é a definição do primorial. Qualquer dia eu vou trazer, na verdade, acho que essa semana eu vou trazer um vídeo específico sobre primorial, aprimorando, aprofundando um pouquinho mais sobre essa operação para vocês aprenderem um pouquinho mais, tá? Mas por enquanto, isso aqui é suficiente pra gente. Vou pegar o 5, vou multiplicar pelo 3 e pelo 2, tá? Essa é a definição do primorial de 5. 5 vezes 3 vezes 2. E agora é só fazer a continha.
5 vezes 3 é igual a 15. E 15 vezes 2 é igual a 30. Vou colocar de verde aqui pra gente. E circular. Porque no lugar do 5 primorial, eu vou colocar o número 30, que é o valor dessa operação. Beleza? Tudo bem até aqui? Última operação, a tetração. A tetração, gente, ela é uma operação muito parecida com a potenciação, só que ela tem uma coisa diferente. Ao invés de multiplicar números repetidos, eu vou elevar números repetidos. Ele sobe um nível a mais aqui, né, de complexidade essa operação. Então, a gente vai ter o número 3, que é a base. Ao invés de multiplicar 3 vezes 3, como seria a potenciação, eu vou elevar. Então, vai ficar 3 elevado à terceira potência. Duas vezes, então, quer dizer que vai ser 2 níveis apenas. Nível 1, nível 2. Então, tetração de base 3 expoente 2 é igual a 3 elevado à terceira potência. Ou o famoso 3 ao cubo. Beleza? Transformado essa tetração em uma potenciação, fica muito mais fácil de resolver, porque a potenciação a gente já tem um pouco mais de domínio desde os nossos tempos de escola, né? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3. São 3 fatores 3, né? Essa é a definição da potenciação, beleza? Então, ó, perceba um vínculo que acontece entre tetração e potenciação. No fundo, elas são a mesma coisa, só que a tetração ela consegue transformar a potenciação em uma forma um pouco mais simples. Aqui não deu tanta diferença porque o número é pequeno, mas se fosse, por exemplo, 3 elevado a 3 elevado a 3 elevado a 3, ficaria muito grande para poder representar como potenciação, ficaria mais fácil representar pela tetração, beleza? Resolvendo essas operações, a gente vai descobrir o valor dessa tetração. 3 vezes 3 é igual a 9 e 9 vezes 3 é igual a 27. Tudo baseado na tabuada do 3, tá? Então isso aqui é igual a 27. Ah, era para ter feito de verde, né? Mas eu vou circular de verde. Esses 3 valores que a gente tem aqui são os valores que a gente vai ter que colocar aqui na nossa expressão para poder resolver, tá bom? Então, ó, subfatorial de 2 é igual a 1, vou colocar aqui, 1, vezes o 5 primorial, que é 30, essa operação vale 30, menos a tetração de base 3 expoente 2, que vale 27. Olha como que ficou mais fácil depois da gente ter resolvido essas operações. Ficou bem mais tranquilo de resolver, porque agora a gente tem uma multiplicação e uma subtração apenas. Tudo bem? Vamos agora para resolver isso daqui. Primeiro que a gente faz é a multiplicação, e a gente sabe que todo número multiplicado por 1 é o próprio número, né? Então, 30 vezes 1, ou 1 vezes 30, é igual a 30. Essa operação é muito fácil, né? O número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Quando ele opera multiplicando alguém, não muda nada. Então, 1 vezes 30 é o próprio 30. 30 menos 27, facinho, né? Essa daqui dá para fazer de cabeça, é igual a 3. E 3, gente, é a nossa resposta dessa nossa expressão numérica do nosso desafio inicial. Então, essa expressão numérica tem valor 3. Você chegou nesse valor 3? Se você conseguiu, meus parabéns. Se você não conseguiu, tem alguma dúvida? Deixe nos comentários, vou tentar ajudar vocês, tá bom? Agora, a nossa segunda parte da missão aqui dessa questão é descobrir qual dessas operações, ó, todas elas têm 3, percebam aqui, tá? Mas qual dessas operações aqui representa para a gente o valor de número 3? A gente vai ter que descobrir para poder marcar uma alternativa correta. E se você não sabe, venha comigo que eu vou te ensinar, tá bom? Temos aqui fatorial, primorial, que a gente acabou de aprender, termial, que é uma operação interessante também, que eu vou trazer um vídeo específico aqui no canal. Cada uma das operações vai merecer um vídeo especial aqui no meu canal e eu vou trazendo aos poucos para vocês irem conhecendo, beleza? E por último, o duplo fatorial. Vamos resolver cada uma delas separadamente, começando com a letra A e indo a partir dessas outras que estão logo abaixo. A primeira operação, acredito que seja a mais simples dessas aqui, porque é uma que a gente já está acostumado da escola, que a gente viu lá, né, na permutação, na análise combinatória e tudo mais. Quem fez aí o ensino médio consegue lembrar um pouquinho disso. O fatorial, então, ele vai ser a multiplicação dos números menores ou iguais a 3, números naturais, tá? Eu sempre vou parar no número 1. Então vai ser que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Só isso, tá, gente?
multiplica 3 vezes 2 vezes 1. Seria a mesma coisa de fazer uma permutação de 3 elementos, né? Se eu tiver 3 letras para embaralhar, eu vou ter 6 possibilidades, porque 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6 possibilidades de combinação. Então, o fatorial, ele já nos lembra lá da permutação da análise combinatória. Facinho de resolver. Se você tiver dúvidas na multiplicação, é só tabuada, tá? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Esse aqui é o valor, mas não é a nossa resposta, né? Fugiu um pouquinho do nosso valor, que é o nosso valor 3, tá? Mas descobrimos como que vale 3 fatorial. O 3 primorial, a gente vai utilizar esses números aqui, né? O bom que eu já listei é que a gente já pode utilizá-los novamente, né? 3 primorial. Eu vou ter que pegar, então, todos os números primos, menores ou iguais, caso o número for primo, né? Do que o número que está sendo aplicado. No caso, é o 3. Então, 3 primorial vai ser 3 vezes 2, que são os dois números primos que coincidem com essa definição. Ser menor ou igual a 3 e ser número primo. Então, são duas condições aqui, tá? 3 primorial, portanto, é igual a 3 vezes 2. Isso aqui, olha só, dá 6 de novo, hein? O 3 primorial é igual ao 3 fatorial. Você já tinha pensado nisso? Parado para pensar um pouquinho sobre isso? Interessante, né? 3 primorial é igual a 3 fatorial. Mas, infelizmente, não é igual a nossa resposta. Senão, a gente teria, inclusive, duas respostas erradas, duas respostas corretas, né? Se caso o nosso resultado tivesse sido 6. Por último, temos aqui o 3 termial. O que vai acontecer quando a gente tem agora, ao invés da exclamação, a gente tem uma interrogação, essa operação chamada de termial. A diferença, gente, vai ser na operação que rege essa definição. Na fatoração, a gente tem que vai ser utilizado a multiplicação, como a gente fez aqui em cima, tá? Dos números naturais menores ou iguais ao 3. No termial, eu vou também utilizar os números menores ou iguais a 3, naturais, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar esses números, tá bom? Então vai ser 3, 2 e 1, só que ao invés de multiplicar, a adição. Então vai ficar 3 mais 2 mais 1. Essa é a definição do termial. Ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 é igual a 6, olha só. Mais um resultado igual, não é possível, hein? 3 fatorial é igual a 3 primorial, que é igual a 3 termial. Todos eles valem 6. Olha que interessante isso que a gente está descobrindo nessa questão, hein? Muito legal. Será que 3 duplo fatorial vai valer 6 também? Acredito que não, porque a última alternativa, né, deve ser ela a correta. E vamos descobrir qual que é o valor do 3 duplo fatorial, porque não é difícil, tá, gente? A diferença do fatorial para o duplo fatorial é o seguinte. O duplo fatorial ele vai ser números alternados. O que isso significa? Eu pego o número e eu vou sempre pular o próximo para multiplicar pelo outro, tá? Em outras palavras, como o 3 é um número ímpar, ele vai sempre multiplicar os números ímpares, pulando os números pares da multiplicação. Então, o 3 duplo fatorial vai ser igual a 3, que é o próprio número, multiplicado por todos os ímpares menores ou iguais a ele, até chegar no 1. E, por incrível que pareça, o número é pequenininho, né? O próximo número aqui é o número 1. O ímpar menor do que 3. E aqui a gente já para. E olha só, 3 duplo fatorial é igual a 3 vezes 1, e 3 vezes 1 é igual a 3, que é exatamente a nossa resposta do exercício. Portanto, a resposta correta dessa questão é a alternativa letra D. Se você conseguiu resolver essa questão com êxito, meus parabéns, te dou aqui os parabéns. Caso você não tenha conseguido, não tem problema. Deixe nos comentários as suas dúvidas, o que eu posso te ajudar para poder entender essa questão. Caso você tenha entendido também, vou ficar feliz. Já comente aí que você conseguiu entender a explicação. Esse é o vídeo de hoje, eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês e até lá!